Deixa eu falar sobre uma palavra que, por muitas vezes, assusta a gente, quando a gente vai falar sobre fé, vai falar sobre espiritualidade, principalmente por causa do nosso contexto brasileiro. Você já vai entender por quê. A palavra ritual. Ritual, quando a gente pensa sobre esse assunto, a gente já pensa logo numa coisa repetitiva e que, por si próprio, esses rituais para a gente traz uma coisa contra a nossa espontaneidade. A gente faz sempre, e o que a gente quer sair muitas vezes é sair dessa vida um pouco mais ritualista que nós temos no nosso dia a dia. Não temos, gente? Todo dia é uma novidade na sua vida? Eu tenho certeza que todo dia você acorda, tenho certeza que todo dia você escova o dente, você toma o café da manhã, espero eu, né? Então a gente tem esse ritual, a gente acorda, a gente escova o dente, a gente vai trabalhar, a gente almoça, a gente volta para casa, a gente tem o nosso momento com Deus, a gente tem um momento de leitura, a gente faz isso e a gente vai dormir. A nossa vida, se a gente começar a pensar, ela é uma grande rotina, onde, para às vezes a gente entender que a gente quer fazer uma coisa diferente, a gente fala inclusive essa expressão: hoje eu quero sair da rotina. E para muita gente, a ceia do Senhor, ela vai se tornando isso, uma rotina, que de alguma maneira vai perdendo o seu sentido, o seu significado, um ritual que na nossa igreja é uma vez por mês, que para a gente parece que é até uma coisa um pouco estranha. Eu lembro quando era criança, tinha muito disso, né? Era o culto mais longo. Rapaz, o culto da ceia hoje é ceia, vai demorar mais. Era quase isso. Confessando, eu não gostava do culto da ceia. Quando eu era adolescente, principalmente que eu já podia tomar, eu falei assim, pô, era melhor não ter esse negócio, porque parecia tudo isso, um grande apêndice, que era quase que como assim, a gente precisa obedecer, porque Jesus mandou a gente fazer essa ceia, então vamos repetir esse negócio, mas que foi esvaziando o seu significado tão importante, porque se Jesus mandou a gente fazer, e a gente vai entender isso, se esse ritual, ele vai ser repetido pela igreja, olha que bacana, desde aquele primeiro momento ali, desde, vou botar aí do ano do zero ali, do marco da morte de Jesus, o ano 33, por assim dizer, desde o início de tudo, foi sendo repetido pela igreja. Isso não é apenas uma repetição boba, mas é uma coisa cheia de significado para a edificação da sua própria igreja. Mas a gente precisa entender isso. Para que isso? Por que isso? Qual o benefício e qual o sentido desse ritual que a igreja tem repetido durante 2000 anos? Duas palavras importantes aqui para a gente, dois verbos: lembrar e fortalecer. A gente vai trabalhar essas duas verdades: lembrar e fortalecer. E vamos falar primeiro desse lembrar, que na teologia a gente chama inclusive de sinal. A ceia, ela é um sinal de alguma coisa, de uma lembrança, de uma verdade. Lembrar exatamente o quê? Jesus disse, depois de ter dado graças, o partiu e disse: esse é meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei tudo isso todas as vezes que o bebete, em memória de mim. Em memória do quê? Não é apenas da pessoa de Jesus. É claro que tem a ver com a pessoa de Jesus, mas não é sobre a pessoa de Jesus por si mesmo, mas principalmente por causa das duas palavras que Jesus usa: corpo e sangue. Então tem algo a ver especificamente com esse retrato, ou com essa seção da vida de Jesus, que é o seu próprio sacrifício. O corpo e o sangue de Jesus representam, e nesse sentido a gente vai falar a palavra representam aqui, porque a gente está falando primeiro dessa história da lembrança, a totalidade do sacrifício de Jesus Cristo, que naquela cruz, por isso esse é o recorte que a gente precisa lembrar, que é o centro da palavra de Deus, é o centro, na verdade, de toda a humanidade, da história humana. O sacrifício de Jesus, que naquela cruz, aquele Cordeiro de Deus, entregou o seu corpo, entregou a sua vida, e o sangue fala muito da vida, em favor de nós. E a gente vai falar hoje sobre esse assunto do sacrifício de Jesus. Para começar aqui, falar um pouquinho da ceia, tenho certeza que a gente vai conseguir terminar hoje aqui. O sacrifício de Jesus tem algumas características, gente, tão importantes para nós, que precisam ser relembradas o tempo inteiro. O sacrifício de Jesus, ele foi voluntário. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir, ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Esse mandato eu recebi de meu
Pai, um sacrifício que foi voluntário. Por que às vezes é importante a gente relembrar isso aí? Porque ninguém matou Jesus no sentido de uma coerção. Você já deve ter ouvido por aí um pouco dessa história, né? Que Jesus Cristo, na verdade, quem matou ele foram os romanos, ele foi talvez um preso político, um exilado político, coisa parecida. Isso não é verdade. É claro que houve um processo, vamos botar, legal, para que Jesus Cristo recebesse aquela pena de morte, mas isso aqui é o modo como Deus agiu na história para fazer o que Ele queria, que era mandar o seu próprio filho para morrer no nosso lugar, e esse filho foi voluntariamente na cruz por nós. Não foi fruto de nenhuma injustiça humana por si mesmo, mas foi fruto da sua própria vontade de se entregar pelas nossas vidas. O sacrifício de Jesus foi voluntário, o sacrifício de Jesus foi perfeito, irrepetível. Não há nada o que se acrescentar a respeito daquilo que Cristo Jesus fez na cruz por nós. Aquilo ali que aconteceu naquele lugar, no Gólgota, há 2000 anos atrás, não vai ser repetido e nada precisa ser acrescentado com isso ali. Perfeito, repetível, voluntário. O que isso trouxe para nós? Reconciliação. A grande história da humanidade é isso, de um Deus que criou todas as coisas, de uma humanidade que se rebelou contra esse Deus, que há 2000 anos nada, gente, desde o início dos tempos, ela está aí querendo fazer as coisas do seu próprio modo, sem que Deus seja o autor de todas as coisas. A humanidade disse assim para Deus: olha, pode deixar com a gente, que a gente resolve os problemas, a gente precisa matar a ideia de Deus, e é assim que a humanidade tem feito ao longo do tempo. Tudo que aconteceu durante esses 5.000 anos de ruim é fruto dessa realidade. Tudo que a gente vê a respeito de corrupção, que a gente vê a respeito de violência, a gente vê a respeito da sexualidade desenfreada, quando a gente vê a respeito de injustiça, quando a gente vê tudo isso é fruto dessa queda do ser humano, porque ele se separou do seu Criador. E o que é possível para acontecer, o que pode acontecer para que esse homem e esse Deus, eles possam ser reconciliados? O homem não pode fazer nada, mas Deus pode fazer tudo. E ele fez isso naquela cruz, porque Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando homens as suas transgressões. Paulo fala lá em Romanos: justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa ruptura que existe no nosso coração, esse vazio, essa nossa tendência para a nossa maldade, ela vem fruto desse episódio que a gente chama de queda, e desse pecado que habita entre nós, que trouxe essa separação. O que é que pode reconciliar? O sacrifício de Jesus Cristo na cruz por nós, voluntário, perfeito, irrepetível e reconciliador. E o que a ceia faz? Ela lembra a gente desse fato. E é interessante que a lembrança sempre teve um papel importante. Aliás, rituais têm essa capacidade de lembrar da gente de eventos importantes na nossa vida, que a gente não pode esquecer. Desde o Antigo Testamento, Moisés disse ao povo: lembrai-vos desse dia em que saíste do Egito, da casa da servidão, pois foi com mão forte que o Senhor vos tirou daqui. Portanto, não se comerá pão levedado. Era Páscoa no Antigo Testamento. Deus havia instituído uma festa, uma celebração, para que o povo não esquecesse do dia em que ele foi preso do Egito, mas Deus havia o libertado. Lembrai-vos, o Senhor Jesus vai falar lá em Lucas: lembrai-vos da mulher de Ló, esse dia vos será por memorial. Agora continua lá em Êxodo: celebrai-vos por festa do Senhor, através das gerações o celebrareis por estatuto perfeito. Havia no Antigo Testamento um monte de festa. Para quê? Festa para a gente hoje tem muito mais a ver com diversão, mas lá no Antigo Testamento, claro que era um momento de celebração, tinha a ver com essa palavrinha tão importante na ceia: memória. Foi isso que aconteceu, foi assim que o Senhor fez, foi assim que o Senhor tirou a gente do Egito. E a gente não faz isso também no nosso dia a dia? A gente não lembra do nosso aniversário? O que é isso, gente? É um momento que a gente para agradecer e para festejar, né? Não é apenas a questão de quantas vezes a Terra deu a volta ali no Sol, coisa parecida, não, nesse nosso 1 ano de vida, mas é para a gente lembrar e contar. Rapaz, eu já tenho, no meu caso, 32 anos.
Quando a gente vai no final do ano, gente, 31 de dezembro é uma data fictícia. Você lembra disso? O que acontece do 31 para o dia 1º, gente? Nada. Mas por que a gente precisa contar o ano de 31, né? De 1º de janeiro a 31, a gente faz todo esse nosso ritual. Eu sei que tem a ver com a questão do sol, mas olha só, para o nosso dia a dia isso não faz diferença nenhuma, né? Para a gente agora lembrar e falar assim, é um novo começo, e a gente começa aqui a contar as coisas dessa maneira. Todos nós temos a nossa formatura, vai marcando ali o nosso casamento, porque a gente faz uma celebração tão grande, que às vezes pode ser até pequena, mas a gente faz aquilo como um marco, para que a gente tenha lembranças e memórias de fatos importantes na nossa vida. E Deus instituiu isso, né, a nossa memória e a ceia, para que a gente pudesse também, não é somente isso, mas também lembrar desse fato mais glorioso: Cristo Jesus morreu por nós para me salvar dos meus pecados. Eu não posso esquecer disso, eu não posso deixar que isso saia do meu radar, eu não posso que isso saia do centro da minha história. Eu preciso lembrar, Jesus instituiu a ceia para que a gente não pudesse esquecer disso. Mas ela não tem apenas esse sentido. Lembra que eu falei de duas palavras: lembrança, lembrar, e tem o sentido de fortalecer. Para a gente, a ceia não é apenas um memorial, ela é também um memorial, mas ela é também um meio de graça, ou seja, a maneira como Deus alimenta e fortalece a nossa fé. E é muito interessante quando a gente vê nesse texto aqui, de 1 Coríntios, Paulo dando essa exortação: pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então a gente vai pela analogia: se eu como e bebo sem discernir o corpo, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, eu bebo juízo, ou seja, existe alguma coisa espiritual que não é apenas da lembrança quando eu participo disso. E se tem esse sentido de negativo, ou seja, eu como e bebo juízo para mim, quando eu faço isso de maneira indigna, é porque é sinal de que tem bênção para mim quando eu participo disso de uma maneira correta. A gente vai entender o que é correto já daqui a pouco, né? Nossa confissão de fé fala muito sobre esse assunto, né? Desses elementos que não são transformados. O pão continua pão, o vinho, a gente usa o suco de uva aqui para uma questão muito prática, tá? Que a gente mantém ali a essência, mas entendemos que a questão do álcool pode ser uma coisa muito danosa para algumas pessoas, especialmente aqueles que lutam ou lutaram contra a questão do alcoolismo, por essa substituição, que para a gente não tem absolutamente nenhum problema, mas a gente mantém esses elementos aqui, que permanecem aqui, o suco de uva e o pão permanecem iguais, mas Deus usa isso, para que à medida que nós comermos e bebermos, a nossa fé se tornar fortalecida, a nossa fé ficar mais fortalecida. Calvino tem uma frase que é muito bacana. Ele fala: a transmissão de bênçãos de Jesus a nós é feita de maneira espiritual, de modo que os elementos permanecem os mesmos, mas nós não. O pão, você vai ver, é o gosto de pão, o suco de uva vai ver, é o suco de gosto de uva, tudo é igual, mas o nosso coração, ele fica absolutamente diferente quando a gente participa. Por isso que a ceia é lembrança, mas a ceia também é fortalecimento da nossa fé. A ceia fala do sacrifício, a ceia fala do nosso relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Você reparou que isso aqui é uma refeição, e a gente convida para participar com a gente da nossa refeição, da nossa casa, quem, gente? Quem a gente ama. Jesus disse que nós já não somos chamados servos, mas chamei-vos amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, eu vos dei a conhecer. A gente vai lembrar que a gente, por causa de Jesus, nós somos chamados amigos de Deus, amigos de Cristo, amigos da Santíssima Trindade. Então a gente participa desse momento, desse encontro tão bonito, relacional, proximidade de um Deus que não se tornou distante, mas se tornou próximo e resolveu nos chamar de seus amigos em Jesus Cristo. A ceia vai falar disso. Eu estou tomando uma refeição com aquele que me chamou de seu amigo. Qual é a nossa resposta diante disso? Amá-lo de volta. Quando eu participo da ceia, em resposta ao convite de Jesus,
eu amo a ele de volta, vós sois meus amigos se fazeis o que vos mando. E quem pode participar disso? São os amigos de Jesus Cristo. Por isso que a ceia, ela não é inclusiva em um certo sentido, ela é exclusiva sim, daqueles que entenderam de fato esse evangelho, de que entenderam que o sacrifício de Jesus, ele é perfeito, irrepetível, voluntário, que ele nos reconcilia com Deus, né? Somente através disso, e publicamente eu confessei e disse isso, e posso dizer através dessa ceia, confesso e digo, que eu sou um amigo de Deus. É nesse sentido que a ceia ela é exclusiva, ela não é um ritual para todo mundo, porque se isso afinal não faz sentido para mim, não faz sentido eu ir na casa de Jesus, ouvir aqui tudo bem, mas participar de uma ceia de uma pessoa que nem é meu amigo, porque afinal eu não entendi e não aceito e não compreendo de fato aquilo que Cristo Jesus fez na cruz por mim. Então ela é exclusiva nesse sentido. O que a gente não pode, aí esse é o ponto talvez que mexa mais com o nosso coração, é achar que ela é exclusiva para pessoas perfeitas. E aí vem aquele nosso medo clássico para quem foi criado na igreja. Para quem foi criado na igreja, saber que o dia de ceia era o dia de fazer a confissão dos seus pecados rapidinho, porque daqui a pouco você vai tomar da ceia. Não é verdade, Paloma? Paloma está rindo ali. Mas quem cresceu sabe desse negócio. É o dia que, rapaz, se é no primeiro domingo, aqui na nossa igreja a gente faz segundo domingo, a gente pode aqui, tem umas 3 semanas de carência. Mas quando chega no dia da ceia, a gente tem que se acertar ali, é o saldão final do fim de ano, se acertar ali com o nosso credor, porque o bicho pega para a nossa gente. E não é assim que a coisa acontece, gente. Não é porque, especialmente por causa desse versículo aqui que eu falei, quem bebe e come sem discernir, come e bebe juízo para si mesmo. O que a gente pensava isso? Rapaz, se eu sou um pecador e vou participar da ceia, se eu dei mole ontem, um pouquinho antes do culto, eu comer desse negócio, rapaz, eu vou comer e beber juízo para mim mesmo. Será que é isso, gente? Vamos lá. Primeiramente, o que Jesus Cristo fala para nós, né? Os sãos não precisam de médico, e sim doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores. Todo mundo que foi chamado para participar da comunhão é um pecador. A gente leu aí no momento da confissão de pecados, que se a gente olhar para dentro de nós, e nós não acharmos pecado, nós chamamos Deus de mentiroso. Na verdade, nós vivemos na mentira, e a verdade não está em nós. Ou seja, qualquer momento de autoanálise verdadeira e profunda, vai fazer com que nós encontremos dentro de nós o que, gente? Pecado. Então, se a ceia é aquele momento, é o ápice para a gente demonstrar a nossa perfeição, ninguém vai poder participar da ceia. O que a Bíblia fala, Paulo instrui aqui nesse texto, examine-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Quando eu me examino, o que eu encontro? Pecado. Mas ao mesmo tempo, o que eu afirmo quando um pecador como eu e você participamos da ceia? Que somente Ele pode nos perdoar. Então a ceia não é uma demonstração da nossa perfeição, onde a gente vai esconder de Deus, ou tentar esconder de Deus algumas coisas, dizer assim, não, Deus, foi maravilhosa a minha semana, foi muito bem, agora eu posso participar da ceia. Não, é o momento onde a gente confessa quem nós somos, e ao mesmo tempo reafirmamos que o nosso remédio é a graça maravilhosa de Jesus, que se manifesta na lembrança e fortalecimento através da ceia do Senhor. É por isso que a gente come e bebe, examina-se, e assim a gente come e bebe do sangue. É o meu pecado e está aqui o meu remédio. A minha indignidade está não entender esse movimento. Quem é o indigno? Quem que come e bebe sem discernir o corpo? É aquela pessoa que justamente olha para dentro de si e fala assim, rapaz, eu não encontrei nada, eu sou perfeito, eu não preciso de Jesus Cristo. É a pessoa que a gente chama do legalista. Se eu não preciso de Cristo, eu não preciso de remédio, eu não posso participar, eu não devo participar dessa ceia. Ou aquela pessoa que não entendeu absolutamente nada do Evangelho, que de repente, aí sim, é um ritual vazio. Não participe, se isso para você é apenas porque você chegou aqui hoje, sentou na cadeira, vão te servir um negócio, um cálicezinho, um pãozinho, eu vou pegar para mim. Não é para você, porque a gente não quer que você toma, não é isso.
é porque ela é um convite de Jesus para quem entendeu a sua maravilhosa graça. Agora, quem entendeu e erra, somos todos nós, precisamos constantemente desse remédio maravilhoso que é a ceia do Senhor Jesus, a graça que se manifesta através dessa ceia do Senhor. Paulo diz para a gente examinar e assim participarmos da ceia. A ceia encoraja a gente a andar com Cristo, com uma promessa maravilhosa de que um dia Ele voltará. Olha que ele vai falar aqui, 1 Coríntios 11, 26, porque toda vez que comeres desse pão, beberes do cálice do Senhor, estareis anunciando a morte do Senhor, até que Ele venha. O que eu estou fazendo com isso aqui também, gente? Eu estou me encorajando e estou relembrando uma promessa maravilhosa, que um dia esse Jesus que me perdoou, que morreu por mim, um dia Ele voltará. Você aponta para esse dia glorioso, aponta para uma realidade que nós ainda não desfrutamos, mas aponta para a esperança de que um dia nós estaremos com Ele. Aleluia. Apocalipse: pois reina o Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso, alegremos-nos, exultemos, demos-lhes glória, porque são chegadas as bodas, as festas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois foi-lhe dado vestir de linho finíssimo, resplandecente e puro, é a igreja, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados a ceia das bodas do Cordeiro. Essa ceia, ela lembra a gente da última grande ceia que nós estaremos um dia, ou da ceia eterna que estaremos um dia, quando Ele, Jesus, nos chamar para a sua presença, voltar, restaurar todas as coisas e nos convidar para esse banquete, onde a festa é absolutamente infinita. No lugar onde não haverá lágrima e a morte, não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas, aquela realidade, elas já passaram. A ceia aponta e nos lembra desse dia glorioso. Feia fala que no final da história ela está nas mãos de Deus, que o final da história, que essa realidade termina com uma celebração eterna. O filme não tem isso? Atenção aí no final, aquela festa que acontece sempre, na novela é sempre um casamento, né? Todo mundo casa no mesmo dia, naquele momento. Tem filme que é assim, que termina aquela grande alegria para cima, porque é isso que a gente imagina a vida, né? Essa tensão no roteiro da existência humana, né? Um problema, uma crise, a normalidade, a crise sendo despontada de novo e depois, resolveu. A realidade da vida é essa também. A criação, a queda, o que a gente vive aqui, a redenção e o último dia, onde a gente vai, nesse capítulo final da história, está do lado de Jesus, celebrando essa festa, celebrando essa comunhão que não tem fim. Aponta para o dia glorioso e aponta, olha quanto significado, gente. O sacrifício de Jesus, irrepetível, voluntário, perfeito, ela lembra e fortalece a nossa fé, ela nos lembra da esperança do glorioso dia, e ela nos aponta também para o nosso relacionamento pessoal com Ele. A gente foi convidado por Deus para participar da festa dEle, e aponta também para a nossa comunhão como corpo de Jesus Cristo. Paulo, antes desse capítulo, em 1 Coríntios 10, ele diz: porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Até Paulo, quando vai falar aqui depois, ou antes um pouquinho desse texto em Coríntios, onde ele faz essa instrução sobre a ceia, ele fala: de sorte que quando vocês ajuntam no lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque quando comeis, cada um toma antes de outro em a sua própria ceia, e assim um fica com fome e outro se embriaga. Não tendes porventura casas onde comer e beber, ou desprezais a igreja de Deus e envergonhar os que nada têm? Que vos direi, louvar-vos-ei, nisso não vos louvo. Paulo vai falar sobre pessoas que não entendiam o significado dessa grande refeição, que era a ceia do Senhor. Um comia antes, outro comia depois, o outro comia demais, aí não dava para o outro. Eu falei assim: gente, vocês estão esquecendo aquilo que é principal, que é o fato de vocês serem comprados como um só corpo. Por isso que a gente, até como representação disso, a gente fala assim: não como pão, não bebo cálice agora, mas vamos fazer isso junto, porque a gente está celebrando, como a gente até cantou na nossa música aqui, celebrando a nossa
comunhão de que a gente faz parte de um só pão, de um só corpo, de uma grande família da fé, de um Cristo que não deu a vida apenas por mim, mas um Cristo que deu a vida por nós, pelo seu povo. Por isso porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramada em favor de muitos, não é de um, mas de muitos, de um povo, daqueles que seriam a sua unidade, a igreja. Terminando aqui, gente, a ceia do Senhor tem essa referência maravilhosa do passado, quando ela aponta para o sacrifício de Jesus Cristo por nós, que aconteceu uma vez na história. Ela aponta para a gente também para o presente, onde esse sacrifício real se torna vida na nossa vida, porque nós fomos salvos, e exorta a gente à obediência. Exorta, se a gente é filho de Deus, vocês me amam quando vocês me obedecem. Exorta a gente à obediência e exorta a gente a essa vida em comunhão. Ninguém foi feito para caminhar sozinho, mas como um só corpo e um só pão. E ela aponta também para o futuro, porque ela enche o nosso coração de esperança, com uma grande e maravilhosa certeza: nós um dia participaremos, não por nós, pela nossa própria causa, mas pela graça e misericórdia de Deus, nós participaremos das bodas do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A nossa esperança está nessa realidade. Ele fez por nós. Hoje a gente é chamado para comunhão e para obediência, e um dia, lá no futuro, nós anunciamos a morte até que Ele venha. Nós estaremos diante dessa grande festa, onde a vida termina e começa ao mesmo tempo, que é na eternidade. Que Deus nos abençoe, gente.